Vamos lá, pessoal, um outro vídeo também aqui na física, na questão da estática, mais especificamente em equilíbrio dos corpos extensos, tá? A primeira questão é essa daqui, ó. Uma barra homogênea de 30 kg de massa e 6 metros de comprimento é apoiada em C e em D, como na figura. O apoio C tem força de reação que vale 120 newtons. A distância x necessária para que a barra se mantenha em equilíbrio é em metros D. Bom, então aqui se trata de equilíbrio de corpo extenso, que é o equilíbrio aí dessa barra, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, eu vou sinalizar aqui em verde que esse verde não ficou muito legal. Deixa eu modificar. O esforço do apoio que está em C é um esforço para cima. Ele disse que esse esforço aqui é de 120 newtons. Então, beleza, vamos colocar aqui 120 newtons. Então, ó, 120 newtons para cima, ok? Obviamente que o esforço do outro apoio também será para cima, mas eu vou usar uma estratégia para que a gente não use esse outro, ok? Vou fazer de uma forma aqui, vamos ver se vai dar certo. Uma coisa que a gente tem que também colocar é que existe o peso, né? E o peso, vamos dizer, né, vamos fazer de conta que aqui é o centro da barra e o peso está aqui para baixo. E como ele falou que a barra tem 30 kg, o peso aqui vai dar um esforço para baixo de 300 newtons. 300 newtons. Beleza. Se eu quiser calcular o esforço do outro apoio, então que seria um esforço aqui, esse esforço seria facilmente calculado, eu vou botar aqui reação desse apoio, mas ele seria facilmente calculado pela primeira equação do equilíbrio que a gente vai fazer, que é o somatório das forças verticais. Então, o somatório das forças verticais tem que dar igual a zero. Ou seja, se vocês notarem, eu tenho 120 para cima, mais o R para cima, menos o 300 para baixo. Isso aqui dá zero. Então, esse R, obrigatoriamente, ele tem que ser 300 menos 120, ele vai ter que ter 180 newtons, tá? E ele está para cima, ok? Se a gente notar aí, ele está para cima. Beleza, agora o que é que eu vou fazer? Eu tinha dito antes que eu ia ignorar o R, mas até melhor não, vou mudar a minha estratégia. Eu vou colocar o meu ponto, que vai ser o meu ponto de apoio para o outro somatório do equilíbrio, que é o somatório dos momentos, eu vou colocar nesse ponto de cá da barra. Ou seja, é como se fosse um zero da barra, né? É como se fosse uma coisa assim. Aqui é o zero da barra, aí esse apoio está na dimensão x, esse cara aqui está na metade, ou seja, se a barra tem 6 metros, ele vai estar na coordenada 3, e esse cara aqui vai estar na coordenada 6, tudo em metros, né? Tudo em metros, ok? E com isso, eu vou fazer o somatório agora dos momentos. Então, ó, o somatório dos momentos também tem que dar igual a zero. Isso em relação ao ponto preto que está aí, né? Que está no ponto zero. Então, seria assim, ó. O momento do R é no sentido anti-horário. Eu vou considerar o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo. Então, vai ficar assim. R, que é 180, vezes x. O momento provocado pelo apoio verde também é no sentido anti-horário. Também vou considerar como positivo. Então, 120 vezes a distância. Já o apoio laranja, desculpa, já o peso, que é de 300, ele está no sentido horário. Então, eu vou botar negativo. 300 vezes 3. E vou igualar tudo isso a zero, que é 1 vezes, tá? Então, vai ficar como, né? 180x igual a 900 menos 720. Então, 180x igual a 180 e x igual a 1 metro. Então, ou seja, a distância x para que essa barra fique em equilíbrio, ou seja, nessa posição, tem que ser x de 1 metro. Ok? Uma segunda questão aqui para dar mais uma clareada. Vamos lá. A questão ela diz o seguinte: uma prancha homogênea de comprimento igual a 5 metros e massa igual
a 10 kg, encontra-se apoiada nos pontos A e B, distantes 2 metros entre si, e equidistantes do ponto médio da prancha. Então, ó, esses dois apoios A e B têm 2 metros entre si e estão equidistantes ao ponto médio da prancha, ou seja, eles estão, cada apoio, a 1 metro do ponto médio, né, da prancha. Sobre a prancha estão duas pessoas, cada uma delas com massa igual a 50 kg. Observe a ilustração. Então, a gente está vendo que as duas pessoas estão nessa região central. Admita que uma dessas pessoas permaneça sobre o ponto médio da prancha, Nessas condições, calcule a distância máxima em metros, que pode separar as duas pessoas sobre a prancha, mantendo o equilíbrio. Então, eu fiz um esquema aqui, pessoal, para tentar facilitar a visão da gente. Então, a prancha é essa reta em azul, as pessoas são esses retângulos laranja, e os apoios são essas setas amarelas. Então, vocês podem ver que as duas setas estão separadas de 2 metros, e cada uma delas está separada, né, distante do ponto médio 1 metro. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, está aqui, ó. Então, eu tenho os dois apoios, estão distantes entre si de 2 metros, ó. 1 mais 1, 2 metros. E estão distantes do ponto médio 1 metro cada, porque eles são equidistantes. Ora, se isso é verdade, e a gente sabe que do ponto médio até a extremidade tem que ter metade do comprimento da prancha, então eu tenho 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro lado, ok? Então o esquema é esse esquema. Ah, Luiz, por que é que você colocou a outra pessoa do lado de cá? Bom, eu poderia ter colocado em qualquer região. Eu coloquei aí mesmo sem saber, né, qual a distância entre as duas pessoas. Eu não sei qual é essa distância, ok? Então, qual a manha para resolver esse exercício? A gente tem que supor uma coisa. Se essa pessoa fosse afastando, o esforço provocado por esse apoio, ele vai diminuindo, até chegar no caso extremo de ser zero. Imagina a prancha descolando desse apoio B aqui. Por quê? Porque eu vou causar um peso do lado de cá, então a tendência da prancha é virar no sentido anti-horário. Ou seja, o esforço ou a reação nesse B é praticamente zero. Então eu vou considerar o esforço R2 igual a zero e vou fazer o somatório dos momentos aí, eu vou fazer exatamente em relação ao esforço 1. Então aqui vai ser a minha referência. E quem vai provocar as forças? Ora, eu tenho nesse ponto, aqui no ponto médio, eu tenho o peso concentrado da prancha, já que ela é homogênea, de 100 newtons, e mais uma pessoa apoiada, ou seja, aqui eu tenho 600 newtons e para baixo, ok? Nesse ponto aqui, tem uma pessoa fazendo um esforço para baixo de 500 newtons. 500 newtons, porque a massa da pessoa é 50, 50 vezes 10, que é o G, vai dar 500 newtons, ok? Então, o esforço de cada pessoa é 500 newtons e o peso da barra, 100 newtons, porque eu estou fazendo o cálculo da massa vezes a aceleração da gravidade, colocando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, o 500 está de um lado, porque é uma pessoa, e do outro lado eu tenho 600, porque é uma pessoa mais o peso da prancha, ok? Bom, essa distância aqui à direita, eu sei que é 1 metro, mas essa distânciazinha aqui eu não sei, então eu vou colocar D, ok? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento em relação a esse ponto aqui, o ponto R1. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então o somatório dos momentos tem que dar igual a zero. Então vamos lá. Do lado esquerdo, rodando, essa pessoa aqui está rodando no sentido anti-horário. E esse daqui está rodando no sentido horário. Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó. 500 vezes D menos 600 vezes 1 igual a zero. Então, só para entender. Meu ponto de referência está aqui no R1. Eu tenho uma pessoa com 500 newtons rodando a prancha nesse sentido, ok?
E eu tenho aqui 600 newtons, que é o peso da prancha, mais o peso da pessoa que ficou fixada no centro da prancha, rodando a prancha no sentido horário. Ok? Então, por isso que eu estou colocando um menos o outro. Tudo bem? Aqui eu chamei de D e aqui é 1 metro. Então, por isso que ficou a equação dessa forma. Então, 500D é igual a 600 e D é igual a 1,2 metros. Ou seja, a distância entre o apoio 1 e a pessoa é 1,2 metros, mas a questão não quer isso. A questão quer qual a distância entre as duas pessoas. Considerando que eu tenho 1 metro para cá, a resposta vai ser que a distância entre as duas pessoas vai ser de exatamente 2,2 metros. Ok? Então, ó, 1,2 para cá e 1 metro para cá, somando dando 2,2. Ok? Então, pessoal, isso é equilíbrio dos corpos extensos. Eu acho que dá para dar uma boa ideia de como resolver esse tipo de questão a partir de agora. O grande segredo, muitas vezes, é escolher qual o ponto que você vai calcular os momentos, eliminando sempre uma ou mais incógnitas do seu sistema. Tá bom? Forte abraço a todos, valeu!